Bem, aqui é o Hitsu e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar sobre o meu mangá. Esse vídeo aqui também é sem roteiro, sem nada. Eu só quero falar sobre o meu mangá e explicar como é que tudo começou, algumas coisas que você que quer começar a ler. Eu acho que ver esse vídeo seria bem bom para caso você queira começar a ler e ter alguma noção assim de como é. Eu poderia colocar um vídeo de gameplay no fundo e uma música de lo-fi. Você tá ali porque eu queria cagar, filha da puta! Igual a maioria dos vídeos que tem no YouTube aí. Mas eu quero ser diferente, eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar um fundo branco ou preto, não sei, eu nem decidi isso ainda. Por que tá preto, caralho? Ô, caralho, tá preto aí, ó. Por que tá preto as coisas, caralho? Eu só tô ouvindo a voz, cara. Nossa, tô nervoso. E vou colocar um rock pesadão aí pra vocês ouvirem enquanto eu tô explicando. Bem, primeiramente eu irei explicar sobre do que se trata o mangá. O nome do mangá se chama Spirit Dragon, é Mark of the Spiritual Dragon. Bem, o diferencial do mangá é o seguinte, é o mundo real, mais ou menos em 2040 por aí, e nesse mundo a maioria dos humanos, ou todos os humanos, mas a maioria nasce com poderes. Mas eu vou chamar de poderes, mas pode ser chamado de habilidade especial, enfim. Além desses humanos nascerem com poderes, eles nascem também com uma marca no corpo, parecendo uma tatuagem tribal de algum animal. E a marca pode nascer em qualquer parte do corpo, peito, costas, barriga, até no rosto também e enfim, se você quiser pensar mais aí. A marca, ela sempre é preta e sempre retrata e mostra um animal. É sempre a marca com a figura de um animal representando um animal. Que no caso é o espírito animal daquela pessoa. Que, bem, para eu deixar bem claro isso, os humanos que têm poderes também têm espíritos animais no seu corpo. No caso, só um para cada humano, né? Por exemplo, eu posso muito bem ter poderes de água e espírito animal de pirarucu. E bem, aí eu teria que ter uma marca do espírito animal em alguma parte do meu corpo. Seria tipo uma tatuagem de pirarucu tribal, sei lá, no braço, ou, sei lá, ia depender de quando se desenvolvesse lá, quando eu nascesse. Então meio que se você nasce com poderes nesse mundo, você já nasce com mais duas coisas, que é essa marca de nascença que representa seu espírito animal no seu corpo, e o espírito animal que ele funciona como um tipo de segunda alma sua, que te ajuda na utilização de poderes. É como se atuasse junto com os poderes que você tem, entende? Tipo, não é obrigado o poder ter a ver com o animal em si, mas é como se ele ajudasse, os dois fossem envolvidos de alguma forma. Bem, agora que eu expliquei o diferencial do meu mangá, como é que funciona essas paradas, eu vou falar um pouco sobre a história do mangá em si. A história do mangá se passa no Japão. Muita gente já me questionou por que eu escolhi o Japão como lugar para a história se passar. Eu poderia ter escolhido no Brasil, enfim, que poderia até ser muito mais fácil, já que eu moro no Brasil e eu não sei quase nada do Japão e etc. Mas eu vou explicar mais pra frente. É porque a criação desse mangá veio de inspirações vindo do Japão, então eu achei que seria legal usar o Japão como lugar da onde a história vai se passar. E também que eu gosto da cultura japonesa, eu acho interessante, tem muita coisa que eu acho interessante, mas eu diria que o principal foi as inspirações em si. Tipo, mais pra frente eu vou explicar sobre isso aí. Bem, vai se passar no Japão, como eu falei, é mais ou menos nos anos de 2040. Apesar de nós estamos em 2024, não sei o ano que você tá vendo esse vídeo, mas eu tô gravando em 2024 e assim, daqui pra 2040 eu não acho que vai ter tanta diferença. Porque muita gente que faz obras, né, no caso, filmes, etc., eles imaginam um ano assim, que não é muito distante, mas que já rolou muita coisa. Por exemplo, tem filme aí dos anos 90, 80, por aí, que imaginou os anos atuais que nós estamos com um carro voador, robô gigante, sei lá. Eu acho que alguém deve ter imaginado isso aí. Mas eu não quero, apesar de ser 2040, eu não quero imaginar um futuro tão distante assim. No máximo, robô, coisas que
Até já tem ultimamente, sabe? Tipo, robô é armas. Mas vai ter uma tecnologia avançada, é só isso que eu posso falar. Bem, a história acompanha o protagonista Katsuo Hideki, que é um garoto que tem poderes de fogo, um espírito animal dragão e uma marca no braço direito, representando o espírito animal dele, claro. E acompanha a história dele. Ele é um garoto de 14 anos que, apesar de ter poder de fogo, ele não consegue controlar os seus poderes, porque sempre que ele tenta usar, ele acaba perdendo o controle. É como se outra entidade tomasse conta do seu corpo, ele não conseguisse controlar os poderes, tipo, ele não tivesse consciência quando ele usa. Ele consegue controlar um pouquinho só, tipo, sei lá, fazer o dedo pegar fogo, mas se ele tentar fazer a mão pegar fogo, ele já tem chance de perder o controle, então já é um grande desafio que ele tem que enfrentar no começo. Eu não vou falar muito sobre o mangá, eu só vou falar um pouco do primeiro capítulo, porque, bom, é o primeiro capítulo e é isso. O resto, se você quiser, você pode ler, né, claro. E assim, a história começa com o Katsuo acordando. Ele acorda e vai pra escola meio atrasado. Chegando lá, ele vê seus amigos. Sho Takashi, um cara arrogante, orgulhoso e frio, né, aquele Sasuke que tem em quase todos os animes aí, né. Também vai ter no meu mangá, eu decidi colocar. Makoto Daishi, que é um cara que ele é mais extrovertido, ele é mais contraído, ele é mais carismático. E também é aquele personagem que só pensa em mulher, sabe? Todo mundo tem aquele amigo que é mulher, mulher e mulher. Boa noite, gatinha. Você mora onde? Qual a cidade você mora, gato? Você é linda e maravilhosa, sabe, bicha linda? Fiquei lindo por você. Você é solteira ou é casada, bicha? Então, assim, eu acho que ia ser engraçado também ter um personagem principal assim também. E também tem o Yuki Ryota, que é um cara mais... Ele é mais na dele, mas ele também é mais descontraído. Ele é um cara que faz piadinha. Eu acho que ele é o que seria mais normal do grupo, seria ele. Então, tipo, esses 4 são os personagens principais. O protagonista Katsuo, o Sasuke do grupo, que é o Sho, o cara carismático e extrovertido, que é o Makoto. Tem o Yuki, que é o mais normalzinho do grupo. Todos os amigos do Katsuo têm poder, né? Só pra deixar claro. Eu não quero dar spoiler, então se você quer saber os poderes dos outros, leia o capítulo. E, enfim, acontece algumas coisas no capítulo que eu não quero dar detalhes, mas no local onde o Katsuo mora é proibido o uso de poderes. Ele mora em Tóquio, no Japão, numa região onde é proibido o uso de poderes. E meio que acontece algumas coisas no primeiro capítulo e ele acaba usando seus poderes e perdendo o controle. E assim, como aconteceu várias vezes, os amigos dele vão ajudar ele, parar ele, né, porque ele não consegue se controlar. E meio que eles acabam todos juntos usando os poderes, né, infelizmente. E todo mundo vê e eles são levados pro governante dessa região deles, que claramente fez essas regras, né, de não utilizar poderes, né. Bem, o governante vê que eles são muito jovens, que não daria pra prender eles, então ele resolve mandar os 4 garotos pra outra região e claramente outra cidade. Então, tipo, eles são proibidos de voltar. E, enfim, chegando lá, o Katsuo se culpa muito. Ele pensa que, por conta dele, os amigos dele e ele foram levados pra outra cidade. Tem um detalhe também que na cidade onde eles foram não tem governante, então, tipo, é uma cidade abandonada, a região deles é abandonada, não tem governante, lei nenhuma. E na cidade dele que eles estão, é mais abandonada ainda. É tipo, bagulho pós-apocalipse, praticamente. Tipo, não tem quase nada. Então, assim, o Katsuo decide ir atrás do governante que abandonou aquela região e aquela cidade, pra trazer a cidade de volta à ativa. E assim, meio que tirar sua culpa, né? Porque ele se sentia culpado de, né, ter perdido o controle e ser expulso lá da região. E fazendo aquilo ele ia ter sua redenção, eu acho. Eu acho que esse é o termo certo. Eu dei um resumo bem resumido do primeiro capítulo. Faltou muita coisa pra eu dizer, aparece muito mais personagem. No final acontece um bagulho bem da hora. E outra coisa que eu gostaria de explicar, mudando um pouquinho de assunto, é que apesar de eu chamar de mangá, meio que não é um mangá. Ele tá inscrito, né? Meio que eu não sei desenhar, então
Eu só escrevi mesmo o roteiro, o que acontece, cenas. Mas assim, eu acredito que um dia eu aprendi a desenhar ou então encontrar alguém que faça esse trabalho por mim. Meio que se eu pegar o capítulo e mandar pra pessoa, eu acho que ela já consegue fazer o capítulo sem me pedir nada. Eu detalho tanto as coisas que acaba que eu acho que nem precisaria dele ficar me perguntando: ele é pra ficar assim, o personagem é pra ficar assim nessa hora, ele é pra fazer essa cara, ele é pra tá em pé, tá ligado? Tipo, eu detalho muito, então eu acho que ele conseguiria fazer desenhar um capítulo ou uma página, sei lá, só vendo o que eu escrevi. E assim, eu chamo de mangá porque também meus planos desde o começo era ser mangá, não era pra ser escrito, né? Mas acabou que eu queria muito começar o projeto desse mangá logo. Tava com pressa já de ficar só com coisa guardada na minha cabeça, então eu meio que decidi escrever logo, mesmo não sabendo desenhar, e só escrever mesmo. Então assim, de escrito, eu tenho até o capítulo 8 atualmente, então tem bastante coisa, tem bastante personagem. Sem contar que tem muita coisa aí por vir. Muita coisa mesmo. Eu já planejei muita coisa sobre esse mangá. Já planejei o começo, o meio e até o final, se brincar. Eu vou contar uma curiosidade agora. Eu acho que vale a pena ser citada aqui nesse vídeo. E a maioria dos personagens que eu criei do meu mangá, eu fiz me inspirando em pessoas reais que fizeram parte da minha vida, no caso, né? Amigos, até aquelas pessoas que fizeram um mínimo de parte da minha vida, assim, tipo, só de eu conhecer assim, já saber quem é, eu decidi criar um personagem baseado nela. Os personagens, eles não são baseados 100% na pessoa, não é aparência, não é personalidade. Às vezes, tipo, é muito mais fácil eu criar um personagem baseado em alguém, tipo, só na existência só. Se faz parte da minha vida, eu penso em criar e crio. São poucos personagens que geralmente têm a aparência igual, ou a personalidade igual, ou alguma coisa, sabe, relacionada, mas geralmente eu acho que a maioria dos personagens assim que eu criei foi baseado mais na existência daquela pessoa e a participação que ela fez na minha vida, no caso, né? Bem, outra coisa que eu gostaria de falar muito é que me fizeram bastante essa pergunta de como começou, da onde eu tirei essa ideia de fazer mangá, de escrever mangá, no caso, né? Da onde eu tirei essa ideia de como tudo começou. Eu vejo muita pessoa perguntando isso pra mim. E, bem, eu vou responder essa pergunta aqui nesse vídeo. Vou falar como tudo começou. Bem, eu lembro que o ano era 2016, mais ou menos. E eu morava numa cidade. Eu tinha alguns amigos nessa cidade. E eu lembro que nesse ano eu ia me mudar pra outro bairro. Só que esse bairro era bem... Ele não tinha tantas pessoas morando nele, né? Porque, primeiramente, que não é bem um bairro. Tá mais pra um tipo de rua. Vou explicar melhor. Meio que eu comecei a morar num conjunto de casas. Meio que, tipo, eu comecei a morar numa rua que ela era gigante e muito reta. Ela ia bem lá no fundo mesmo. E nessa rua tinha várias casas iguais. Tipo, mudava muito só a cor da frente e só. E quando eu me mudei pra essa rua, eu lembro que eu fui lá pro fundo, lá pro final da rua, tá entendendo? E geralmente a galera morava no começo da rua. Elas não iam lá pro final, até porque lá no final era bem esquisito. Não tinha ninguém, então era bem esquisito. Então meio que por morar no final e não ter praticamente ninguém lá, eu meio que fiquei meio que sozinho, basicamente. Porque eu tava morando longe dos meus amigos, era um bairro longe. E eu não conseguia ir pra casa deles, nem nada do tipo. Então eu meio que tava sozinho. Eu tava de férias, não tinha aula nem nada. Só que tinha um pequeno detalhe. Eu tinha uns 11 anos. Acho que era 11 mais ou menos. 11 anos. E assim, eu lembro que eu não tinha internet, eu não tinha celular, eu não tinha nenhum contato com a internet nesse tempo. Eu vim ter contato com a internet muito tarde, pra vocês terem noção. Então assim, em 2016 eu não tinha celular e nem nada. Então assim, imagina eu ir pra um lugar bem vazio, esquisito, sem ninguém, sem internet, sem celular, sem nada. Tipo, nem TV tinha, eu lembro que, tipo, eu acabei de me mudar, então não tinha TV nesse tempo. Então, o máximo que eu tinha, que eu lembro, era um DVD do Naruto, piratão mesmo, foda-se. Um DVD do Naruto que tinha uns episódios cortados, sabe? Tipo, eu lembro que tinha o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro episódio, aí depois pulava pro 10º episódio. Tipo, eu ficava sem entender nada, tá ligado? O bagulho ia pulando, passava 3 episódios seguidos, aí pulava pulava 4 episódios, aí passava mais 3 seguidos, pulava 4 episódios. Caraca, mano. Eu nunca entendia nada, tá ligado?
Eu só tinha alguns episódios decorados na minha mente quando eu assistia. Eu lembro que eu tinha esse DVD do Naruto e eu tinha um aparelho de DVD, né? Era o máximo que eu tinha, o DVD, o aparelho de DVD e a TV, né? Que né, não tinha a TV a cabo nem nada, mas tinha a TV, o aparelho no caso, né? Então eu meio que passei a metade do ano só vendo esse DVD do Naruto. Tipo, era só isso que eu tinha pra ver. Só Naruto. Naruto clássico, né? Só pra deixar claro. Eu meio que passei muito tempo só assistindo Naruto, repetindo o bagulho várias vezes, né? Porque o DVD não aguentava muito episódio, não. Assim, eu admito que não foi ruim. Eu não enjoei nem nada do tipo. Eu não sou do tipo de que enjoa muito fácil das coisas. O que eu posso dizer é que muita coisa me marcou nesse tempo. Porque toda vez que eu lembro da abertura de Naruto que tocava, ou então do encerramento, né? Que era o primeiro encerramento lá de Naruto clássico. Quando tocava, eu sempre lembrava dessa época que eu passei nesse lugar. Era meio solitário, mas sei lá, tipo, marcou muito. E essa música, quando eu escuto ela, eu lembro muito do lugar e marcou muito, é só isso que eu posso falar. Mas bem, voltando pro mangá, eu acho que o que eu posso dizer que começou foi da seguinte forma. Eu sempre fui um garoto que teve a imaginação muito boa. Eu consigo imaginar facilmente qualquer coisa. Também consigo pensar em qualquer coisa assim muito rápido. Consigo ter ideias muito rápido também. Minha imaginação ajudou pra caramba. Ser um garoto que tem a imaginação muito boa, o que eu fazia nessa época? Tinha muito Naruto, né, como eu falei. E quando eu tava sem nada pra fazer, eu basicamente ficava pensando como seria, tipo, pegava o universo de Naruto, colocava dentro da minha cabeça, só que eu meio que trocava os personagens, tá entendendo? O Naruto eu pegava e colocava eu no lugar dele. Aí eu pegava o Sasuke e colocava, sei lá, um amigo meu no lugar dele, tá ligado? Tudo isso na minha imaginação. Eu pegava os personagens e trocava por pessoas reais da minha vida. Então assim, eu meio que mudei na minha imaginação muita coisa. Eu trocava os personagens, pegava o Naruto, colocava uma pessoa e mudava os personagens assim, trocava. Até os poderes eu trocava também, pelo que eu lembre. Tipo, eu pegava um poder parecido, mas eu só deixava ele mais simples. Por exemplo, o Naruto, ele consegue criar um Rasengan, que é tipo, estilo vento, né? Então o que eu fazia? Eu pegava o personagem que não era mais o Naruto, mas dava o poder pra ele de, sei lá, manipular vento, no caso, né? Pô, deixava as coisas bem mais simples do que era. Então meio que começou assim. Eu comecei a pensar em acontecimentos novos, poderes novos, personagens novos, e assim foi crescendo cada vez mais. Até que eu comecei a ter meu primeiro acesso com a internet, né? Que foi em 2017, mais ou menos. Comecei a ver anime pra caralho. E assim, tipo, o negócio que só era Naruto começou a crescer mais ainda, porque eu comecei a pegar mais animes pra fazer a inspiração real. Então o meu mangá em si, agora, é meio que uma junção de vários e vários animes que eu me inspirei pra poder criar ele e chegar nesse resultado final, no caso. Então assim, eu me inspirei em bastante coisas. Vou dar alguns exemplos de inspirações aqui, principais que eu tive, que no caso, né, vamos começar com Naruto, né, é meio óbvio. Também tem Dragon Ball, Nanatsu no Taizai, Power Rangers, por incrível que pareça, Power Rangers foi uma das maiores inspirações, assim, que tá no mesmo nível dos outros. Teve vários outros animes mesmo, eu lembro que eu peguei inspiração de muito anime. Tem anime que, tipo, eu não peguei muita coisa de inspiração, mas peguei um personagem em si, ou então um poder daquele personagem, ou o estilo, o design de alguma coisa daquele personagem que ele tem em si. Foi bastante inspiração para chegar nesse resultado final. E também que foi assim que eu tive a ideia de criar um mangá. Eu cheguei num ponto de criar meus próprios personagens, dar poderes próprios para eles no caso, né? Pensar em acontecimentos, momentos que vão ter, momentos que eu acho que vão ser marcantes. E decidi que queria ter minha própria história, queria ter meu próprio mangá. Então assim, meio que eu já tenho muita coisa guardada na minha mente. Eu acho que o que eu escrevi nesses 8 capítulos que tem atualmente, acho que não é nem 5% ainda das coisas que eu tenho em mente pra escrever e colocar na mesa, sabe? Todo mês eu escrevo um capítulo e posto nesse mesmo mês. E assim, é um capítulo bem grande, se vocês forem analisar. E assim, eu não tenho dificuldade alguma em escrever os capítulos. Meio que eu consigo pensar nas coisas na hora que eu tô escrevendo. Chega até a ser engraçado isso aí. Penso em acontecimentos antes de escrever. Em coisas pra preencher, eu penso na hora. Por exemplo, sei lá,
aquele personagem vai se encontrar com tal personagem e lá na frente esses dois personagens vão lutar. Aí o que é que acontece? Eu faço o diálogo desses dois personagens se encontrando, faço o diálogo deles e coisas que vão acontecer nesse meio, pra depois chegar no acontecimento onde eles vão lutar. As coisas que acontecem nesse meio, ou diálogos, enfim, eu penso tudo na hora. Chega a ser surpreendente isso. Eu acho que já falei tudo que eu tinha de falar aqui no vídeo. Bem, eu não sei se esse vídeo vai ficar grande, se ele vai ficar pequeno. Eu vejo na edição aí, né? O que eu posso fazer agora é agradecer. Eu agradeço muito pra quem tá lendo o mangá, pra quem não leu ainda ou não começou a ler. Eu peço muito que deem uma chance, porque, assim, tem muito potencial. É isso que eu posso falar pra vocês, tem muito potencial. Eu vejo muito, pelos acontecimentos e coisas desse mangá, eu vejo muito ele se tornando até um anime. Eu vejo muito isso acontecendo, então tem potencial pra caramba. Eu que tô escrevendo, eu poderia muito falar que é uma merda, mas tipo, eu que tô escrevendo, tô vendo potencial pra caralho. Dê uma chance se puder. O feedback seria interessante também. Pra vocês terem noção, já teve muitas noites que eu deitava pra dormir, mas acabava tendo aqueles pensamentos intrusivos e negativos que acabavam não deixando eu dormir, né, infelizmente. Mas eu sempre procurava pensar nesse mangá. Tipo, eu pensava em lutas e diálogos, momentos. Toda vez que eu ia dormir eu acabava pensando, então meio que me salvava de ter esses pensamentos negativos e me fazia dormir bem, né. Então esse mangá é muito importante pra mim por causa disso e outros motivos. Então eu peço que, por favor, mais uma vez, dê uma chance. Eu gostaria muito que muita gente lesse e me falasse o que achou, né, também, que deve ser interessante ouvir opiniões. Eu gostaria também de agradecer ao meu amigo Célio, o Fusion CJ. Se você estiver vendo esse vídeo, eu agradeço muito, cara, que tipo, ele é um amigo não, né, um irmão. Ele sempre me ouve quando eu tenho algo pra falar sobre o mangá. Ele sempre me ouve, ele sempre me ajuda. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheço, ele é o que sabe mais sobre o mangá. Então ele me ajuda, ele conversa comigo sobre alguma dúvida que eu tenha. Então assim, eu só tenho a agradecer muito a você, cara, se você estiver vendo esse vídeo. Eu sei que você vai estar, porque o cara é muito foda, na moral. Então, só isso. Muito obrigado. Bem, eu acho que é isso, né? O que eu posso falar agora pra vocês eu vou deixar na descrição o link do Insta do meu mangá, caso vocês queiram seguir ou acompanhar as coisas que eu posto lá, né? Que eu posto capítulo, eu posto desenho dos personagens, eu posto curiosidades. Praticamente isso. Vou também deixar na descrição o link do meu servidor, do meu mangá. Também eu posto capítulos lá. Só que lá eu acho que seria melhor porque eu sou mais ativo lá. E também porque lá tem a wiki do mangá. Sim, o mangá tem uma wiki. Não site, mas tem nesse servidor. Eu gostaria muito que vocês entrassem lá se vocês têm Discord. E eu acho que acabou. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Talvez eu poste mais vídeos do meu mangá ou... Vai depender se eu pensar em alguma coisa pra falar. Bem, até mais e é nóis. Opa, pera aí. Você ainda tá aí no vídeo? Ah, você vai ficar até o final, né? Parabéns. Porque eu vou anunciar que eu terei e farei o spin-off do Spirit Dragon, o meu mangá. Sim, eu sei que meu mangá não tá em formato de mangá ainda. Eu sei que tá bem no início também ainda. Mas eu vou criar um spin-off do meu mangá porque sim. O spin-off vai se chamar Shadow Force e vai focar no Brasil. Sim, exatamente, vai focar no Brasil. E vai se passar no mesmo universo do mangá original, pra deixar claro. A história vai focar num personagem chamado Miguel Henrique, que mora em São Paulo, Brasil. Eu não posso falar muita coisa, porque eu nem comecei a escrever o primeiro capítulo, mas eu já tô começando. Pelo menos no momento desse vídeo eu tô iniciando aí. Bem, o que eu posso falar é que enquanto o mangá original é mais inspirado em Naruto, nesses animes, Dragon Ball, enfim, esse spin-off vai ser mais parecido com Vagabond, Berserk ou então até Vinland Saga.
sabe, tipo, animes com temas mais sérios e adultos, assim. Pra quem gosta de ler coisas assim, vai ser bem parecido, tipo, e focado no Brasil. Acho que dá até pra dizer que vai ter um pouquinho de Chainsaw Man também. Bem, é isso. Eu não tenho data exata pra lançar esse spin-off, pelo menos o primeiro capítulo, né? Mas darei mais atualizações no Insta, no servidor do Discord. É isso, agora até mais mesmo. Falou!